não. Uma coisa que eu aprendi é que quando nós estamos para pecar, o diabo sempre nos diz que Deus vai nos perdoar. Ah, você pede perdão a Deus, Deus te perdoa, vai ficar tudo bem. Você está fraco, né? Um momento de fragilidade. É só você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Você está nervoso, né? Você está nervosa, afinal de contas você tem que extravasar. Embora a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. E aí a gente ouve a voz do diabo dizendo, você pode pecar e Deus vai te perdoar, você pede perdão depois. Mas uma coisa que eu aprendi é que o diabo, ele nos avisa do perdão de Deus, mas ele não nos avisa das consequências do nosso pecado. Deus perdoa, mas ele não remove a consequência. Então, Sansão caiu em si. Ele caiu em si. E é exatamente isso que precisa acontecer conosco. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele saiu da casa do pai com a parte da sua herança e ali gastou tudo na prostituição, na bebedeira, nas farras. Quando tudo acabou, veio uma grande fome naquele lugar. Ninguém dava nada para ele. Ele queria comer a comida dos porcos e mesmo assim ninguém deixava. Nem lavagem ele podia comer. Olha que vida miserável. E a Bíblia diz que é no fundo do poço que ele caiu em si. Será que você vai precisar esperar chegar no fundo do poço para cair em si? Para ter consciência dos seus erros? Para ter consciência de que você está afundando, de que você está afastando de Deus, de que você está perdendo a presença de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus, a vitória de Deus? Será que você vai precisar virar uma vergonha, um tropeço, um escândalo? Será que você vai precisar se tornar um palhaço do inferno? Ser uma diversão do inimigo para você poder cair em si? Mas ainda que tudo isso precisa acontecer, caia em si. Tenha consciência dos seus erros. Às vezes é no fundo do poço que a gente se lembra de Deus. Às vezes precisa perder tudo para começar a dar valor àquilo que se perdeu. Tem um ditado no mundo que fala sobre isso. As pessoas só dão valor depois que perde. E Sansão sentiu a falta de Deus. Ele sentiu a ausência do poder que estava sobre a vida dele. Só ali Sansão percebeu o quanto ele era abençoado, o quanto que ele era um privilegiado. Ali ele percebeu. Quando ele perdeu tudo. Ali ele viu como que era importante ter Deus com ele. Aquele poder, aquela força. E em último lugar, eu chamo esse momento na vida de Sansão de compaixão. Ou seja, é quando Sansão experimenta a misericórdia de Deus. No versículo 28, o texto diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram, do que os que matara na sua vida. Ou seja, ainda que foi o último momento de Sansão, ele vivenciou a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Ele ora dizendo: Deus, lembra de mim. Mas sabe, queridos, a verdade é que Sansão nunca tinha se esquecido
que Deus nunca tinha se esquecido de Sansão. Quem havia se esquecido de Deus era Sansão. Então é nesse momento que vem a consequência, chega a consciência. Sansão clama ao Senhor e experimenta a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus. Ele experimenta a segunda chance quando ele busca ao Senhor. Sabe, nunca é tarde demais para buscar a Deus. Ainda que seja o último ato da sua vida, busque a Deus. Busque ao Senhor, clame por Ele, peça o socorro dEle, peça o auxílio dEle. Peça a Ele para voltar para a sua vida. Peça a Ele para, se talvez por suas atitudes de irresponsabilidade, ingratidão, infidelidade, Deus se foi, e agora chegaram as consequências, veio a consciência, você entendeu o erro. É tempo de clamar a Deus, é tempo de confiar na misericórdia, na compaixão de Deus. Clama a Deus e Deus vai voltar. A unção, o poder, a bênção, a força, as vitórias voltam com Deus. Em nome de Jesus, clame ao Senhor. Não desanime, não desista. O que você está esperando para tomar essa decisão? A decisão correta na sua vida. A Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Confie em Deus. Sansão parou de pensar em si e agora decidiu honrar a Deus, ainda que fosse a última coisa da sua vida. Ele decidiu honrar o Senhor, porque ele foi chamado para libertar o povo de Israel dos filisteus, e com a sua morte ele honra a Deus. Tudo aquilo que Sansão não fez com a vida, ele faz com a morte. Com a vida Sansão desonrou o Senhor, mas com a morte ele passa a honrar a Deus. Pastor, Deus quer meu suicídio? Não, de jeito nenhum. Mas Deus quer que a gente morra para o pecado e viva para Ele. Deus quer que a gente morra para nós mesmos e passemos a viver para o Senhor. O apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, deixar Cristo viver em nós. É interessante que em Hebreus 11:32, o nome de Sansão está lá entre os heróis da fé. Hebreus 11:32 apresenta o nome de Sansão entre os heróis da fé. Como é que você vai terminar a sua vida? Aos 45 do segundo tempo, Sansão vira o jogo ao seu favor. Talvez demorou um pouquinho, poderia ter sido diferente, mas nunca é tarde demais para se arrepender. Sabe, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você está sofrendo, mas caia em si e decida hoje viver para Jesus. Decida hoje clamar ao Senhor, e você vai ver que Deus vai mudar a sua história, vai transformar a situação. Então, quem sabe as atitudes de irresponsabilidade, ingratidão e infidelidade levaram você a falhar com Deus. Por causa disso, a presença de Deus se foi e vieram as consequências. No fundo do poço veio a consciência dos seus erros. Você agora caiu em si. Não se desespere, não desista, não dê um tiro na cabeça. Eu estava vendo no jornal, essa semana aconteceu uma tragédia. O tempo todo está falando isso no jornal. Um menino de 13 anos que matou a família inteira. Matou a mãe, matou o pai, matou a avó, matou a família toda. E aí ele passa a noite na rua, de dia vai para a escola, quando ele volta para casa ele dá um tiro na cabeça, se suicida. E eu fiquei imaginando, meu Deus. Primeiro, os erros que esse menino cometeu. Segundo, ele cai em si. Mas quando ele cai em si, o que ele faz? Ele desiste de viver, ele se mata.
quando na verdade a vontade de Deus é que a gente caia em si e se volte para Deus. Busque ao Senhor. E esse é o caminho para ter uma vida reestruturada por Deus, para que a presença de Deus volte para a nossa vida e nos faça em tudo mais que vencedores. E você se torne uma grande herói da fé. Um herói da fé e uma heroína da fé. Deus abençoe você.